que vamos fazer a nossa primeira página para poder começar aí a nossa roda da fofoca. A gente está falando muito em solidariedade, mas também em responsabilidade. Acho que o que a gente viu nesse final de semana não foi uma coisa boa, não foi uma coisa de cidadania, de conscientização, de entender que o problema não é só nosso, mas é de quem está do nosso lado, é de todos nós. Não é um problema dentro da minha casa, da sua casa, na nossa cidade, no nosso país. É um problema do mundo, é um problema do nosso planeta, e o nosso planeta é a nossa casa. Então a gente tem que ter seriedade, a gente tem que ter posicionamento, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ir em busca de informação e de orientação para não errar e não prejudicar não só a gente mesmo, como a todo mundo. Estamos todos nesse mesmo barco de coronavírus, de contaminação e de como a gente tem que controlar. A cura não tem, gente. É uma coisa absolutamente desconhecida. Então a gente tem que colaborar para controlar realmente, né? E o que acontece é justamente essa história de as pessoas no nosso país. É incrível como isso é uma coisa, é um fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil. Enquanto outros países do mundo estão levando a sério, estão respeitando as leis, as pessoas estão se recolhendo e realmente se cuidando, não é? Aqui não. Ontem a praia estava cheia. Escuta, vocês não ouviram recomendações médicas de especialistas, de cientistas, não só no Brasil, como no mundo todo? Não. Aglomeração, não. Muita gente junta, não. Sabe por quê? Você pode contrair o coronavírus e não vai ter hospital para você, porque o problema fundamental é esse. Não é a questão vai morrer todo mundo, não é isso. A letalidade dele é até mais baixa que do H1N1, do que da gripe suína. Mas, se todo mundo passa a não respeitar, não toma conta das normas que são impostas, não vai ter leito para todo mundo no hospital. Não vai ter, principalmente UTI, para os casos mais graves, não vai ter. Tem gente que vai começar a morrer nos corredores dos hospitais. Não é? Por quê? Porque não vão ter como ser atendidos. Dá para entender que é isso? Não dá para acabar com a pandemia, mas dá para controlar, para deixar numa medida em que todo mundo que seja contaminado possa ser atendido, possa ser medicado, possa ficar livre da doença. Por favor, é isso. Aí aqui a gente não vai ter mesmo, porque a previsão de 400 mil casos aí para mais até abril, são só 11 mil leitos de UTI. Vocês já imaginaram o que é isso? Vocês já imaginaram quase 300 pessoas, mais de 300 mil pessoas sem poder ser medicada numa UTI? Então, realmente, é por aí. E eu estou falando tudo isso para vocês exatamente para poder falar de comportamentos de artistas que ontem estavam posando na praia, estavam tirando selfie, como se assim não houvesse nenhuma ameaça nesse mundo. E a gente viu muita gente fazendo isso, jornais até mostraram as fotos. E a gente viu na televisão dois péssimos exemplos, Leonardo e Carlinhos Maia. Né? O Carlinhos Maia, inclusive, fez uma coisa que, além de tudo, era nojento. Leonardo, no Domingão do Faustão, achando que é hora de fazer piada mesmo, e misturando até AIDS, uma coisa que até hoje é gravíssima no meio dessa história. Foi no Domingão, sim. Foi no show da onde? Foi no show dele, né? E aí parece que é esse tipo de coisa, que ele pode fazer piada numa hora dessa como se ele estivesse em qualquer boteco, mas para o Brasil inteiro, para o show dele, para toda aquela plateia, ele pôde fazer piada sim, misturando AIDS com coronavírus, não é? Com aquele palavreado vulgar que, infelizmente, às vezes o Leonardo saca diante de shows, de câmeras de televisão, o que for, e fazer piada. Então, desculpa, mas é só no Brasil que eu tenho visto as pessoas fazerem piada diante de uma situação que é séria e que não precisa de risadas no momento, não é motivo de gargalhada. A gente precisa de conscientização. Ele fez isso, desculpa meu erro, ontem em Catanduva, para vocês terem uma ideia, né? Plateia lotada de pessoas. Vamos ver agora esse momento que eu acho que fica aí como um momento que você não deve nunca seguir na sua vida, muito menos rir, muito menos aplaudir. Vamos lá agora. Milhões de pessoas no Brasil que têm HIV. 30 milhões. Vamos ser sinceros. Ninguém usa camisinha.
Agora, 900 casos confirmados, tem que usar máscara. Eu cheguei à conclusão que a gente morrer não é melhor que morrer tossindo. Mas... Tá aí, achou graça? Nenhuma. Achou graça? Infelizmente não, Achou adoraria graça? ter achado. Pesadíssima. Pesadíssimo, né, gente? Então tá aqui, olha, geladeira pro Leonardo, tá na hora de amadurecer, né, Leonardo? Nem tudo é piada nessa vida, nem tudo, infelizmente. É legal a alegria, a espontaneidade, a irreverência, embora às vezes ele apela mesmo, ele acaba sendo grosso em cena, né? Ele acaba sendo bastante grosso em cena, mas a gente sabe que ele é divertido, que ele é engraçado muitas vezes, que ele é atrevido, mas num momento como esse não tem a menor graça, né? Vamos ver o vídeo novamente para você que está sintonizando agora, vamos lá. 30 milhões de pessoas no Brasil que têm HIV. 30 milhões. Vamos ser sinceros. Ninguém usa camisinha. Agora, 900 casos confirmados, tem que usar máscara. Eu cheguei à conclusão que a gente morrer não é melhor que morrer tossindo. Tá vendo? Isso são 30 milhões de pessoas em relação à AIDS. E ele fala assim, ninguém usa camisinha como se fosse a coisa mais natural, como se 30 milhões também de pessoas não fossem nada. A gente pode chegar, Deus nos livre, mas a gente pode chegar a um nível de infecção e de contágio como esse. E ele fala, então, né, para que a gente vai usar máscara? No final, a piada quer dizer exatamente esse tipo de coisa. Melhor você morrer transando, né? Ele usa outra palavra mais pesada do que tossindo. Então é melhor você ficar por lá de não usar camisinha do que ficar usando máscara, porque aí você morre de um jeito mais prazeroso lá do outro lado. Ah, faça-me o favor, gente, não dá para encarar não. E aqui o Carlinhos Maia, vocês viram ele passando a língua, aquela coisa nojenta, e jogando a torta na cara da Pavorô. Teve graça? Nenhuma. Muito.